tivemos a visita de um objeto voador não identificado aqui a cabine, mas que eu já expulsei. Foi um primeiro tempo que teve essa confusão do pênalti que eu acho que não aconteceu do Domingos no Henrico. Foi uma trombada, o Henrico até que acaba atingindo o Domingos. Na cobrança do Guilherme, a bola bate na trave e vai para fora. Depois disso aí, o time da Ponte Preta sentiu demais o golpe e o Guarani foi para cima, criou oportunidades, a bola ficou rondando ali o gol do Lauro e em 2 ou 3 situações esteve muito próxima de entrar. E aparentemente essa metade do primeiro tempo para frente, o Guarani estava mais próximo, né, de gol do que a Ponte Preta, né, Nori? Foi um time mais organizado, foi um time que soube jogar, o Fumagalli teve um papel muito importante na criação e aí acontece toda a confusão da expulsão do Fabinho e depois da expulsão do Wesley da Ponte Preta. O Fabinho é expulso porque ao tentar tirar a bola do Guilherme, ele agride, né? E depois na confusão ali tem um entreveiro do zagueiro Neto, o número 4 do Guarani, com o 3 da Ponte Preta, que é o Wesley. Noriega até durante a confusão falou, olha, ele poderia expulsar o Neto também, porque o Neto faz a mesma coisa que o Wesley. Como ele já tinha expulsado o Fabinho, né? Ele falou, vamos segurar essa onda. Já tinha expulsado o Fabinho, né? Falou, vamos segurar essa onda aqui. Mas a expulsão do Neto também caberia nesse momento. Caberia, aí. Acho que foi um equívoco da arbitragem. Aí do Fabinho não se discute, muito nervoso, muito tenso no jogo. E aí o Neto e o Wesley quiseram fazer ali um momento. Como é que chama o cara que quer lutar com o Anderson Silva? O Sonnen. Aí momento Sonnen. Deveria ter sido expulsado, expulso de campo, perdão, o Neto. Aí não foi recuo de bola, né? Esse lance que a gente viu. Foi meio no susto, né? Que o Bruno Recife pegou ali. Aí nós já estamos vendo o segundo tempo, a Ponte Preta voltou melhor no segundo tempo e se impôs, né, Nori? A partir da entrada do Caio, né, o time da Ponte Preta se organizou com o Roger à frente, com o Henrico, o Caio e o Cajá como os meias de aproximação. E o Guarani sentiu muito a ausência do Fabinho. O Guarani é um time de velocidade de contra-ataque. Com a expulsão do Fabinho não teve esse jogador. Estamos vendo uma bola na trave do Fumagalli, que foi talvez o último grande momento do Guarani no jogo, até chegar ali no finalzinho no pênalti. E aí a Ponte Preta começou a atacar e a criar muitas oportunidades, né? E sempre com essa jogada de aproximação. Achei que o Guilherme fez um belo jogo. O Henrico, aliás, é muito bom jogador esse Henrico da Ponte Preta. Bola passando na frente do gol, até que aos 26 minutos a Ponte chega à marcação do seu gol com o Diego Sacomã, uma cobrança de falta. A gente ficou em dúvida aqui se ele estaria um pouquinho à frente, se não estaria, mas é um lance ali de central. Inclusive, para tirar sua dúvida em casa, na cobrança do Renato. Tem um jogador da Ponte que já está bem avançado aqui, ó. A bola está saindo do pé do Renato, mas não é ele que faz o gol, né? Quem está avançado era o Roger. O Diego Sacomã, Noriega, em posição legal? É muito difícil de ter a certeza. Pela imagem parada, parece que ele está com a cabeça um pouquinho à frente. A cabeça dele está um pouquinho à frente da última linha de jogadores do Guarani. Vamos ver de novo. Tá vendo a cabecinha do Diego aqui, ó? Em relação ao Domingos, que é o último zagueiro do meio aqui? Tá vendo aqui o Diego? Ele tá correndo aqui. Esse que vai correr, que vai fazer o gol, entendeu? Não. E a Ponte teve chance depois do gol de resolver o jogo, né? Fazer um segundo gol e resolver o jogo e não conseguiu finalizar com perfeição. O Guarani ele ficou praticamente à mercê da Ponte Preta no segundo tempo. Só que a Ponte Preta teve esse gol bem anulado. Estava impedido o Caio. Depois do chute do Roger. E no finalzinho acontece o gol de empate. Uma bola que fica pererecando, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E o Ronaldo, que tinha acabado de entrar, né? Era para tentar aproveitar uma bola aérea ali, ele entrou com 42 minutos. Acabou derrubado pelo Gerson e o Fumagalli, né? Com muito sangue frio, meteu lá no ângulo a bola para empatar o jogo e fazer 1-1 neste derby do Centenário, exatamente há 100 anos, o primeiro jogo entre Ponte Preta e Guarani. Um lance em que acho que ficou na conta do Domingos pelo histórico do jogador, né, Rafael Rezende? Boa noite para você. E o Domingos tem histórico, né? Não dá boa noite, Bruno, boa noite aos amigos do Troca de Passes. O Domingos tem um histórico de atrapalhadas e de confusões com arbitragem, com tudo. E aí não tem como fugir, né, dessa marcação em cima dele dos árbitros por todo o Brasil. Agora sim a gente mostra então o lance do pênalti, o lance mais polêmico desse derby campineiro, para análise aqui do Rafael Rezende. Bom, e o Noriega disse que não concorda com a marcação, né? A gente vê, ó, o Domingos tem até preferência na jogada. Exatamente, ele vai na frente foi falta do Henrico. É. Foi falta do Henrico, o árbitro errou. Ficou na conta, portanto, do Domingos.